Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você que está participando conosco pela internet, você que está aqui, que nos visita, segundas, terças, quintas e sextas, às 21 horas, conecte-se conosco lá na página do Facebook, Pastor Cláudio C. Barroso, Barroso com Z. Clica lá, inscreva-se naquela página, não sei, é escrever, seguir, um é escrever, o outro é seguir, inscrever, seguir. Você se inscreva, você siga, enfim, curta, porque assim toda vez que eu entrar online, você vai ser avisado aí no seu smartphone e você participe conosco. Todas as segundas, terças, quintas e sextas, às 21 horas, é a nossa jornada de oração. De 21 até 21h40, às vezes vai até às 22 horas. Tem uma reflexão, a palavra de Deus e nosso momento de oração, quando oramos juntos. Eu vou orar por você, vou orar pela tua família, você vai orar por mim, pela minha família, e nós vamos juntos orar pelo nosso Brasil. Nós estamos empenhados em fazer isto, clamando ao Senhor. Todas as segundas, terças, quintas e sextas eu conto com você, amém? Nessa manhã, eu quero te falar da parte de Deus sobre perdão. Perdão. Eu quero falar com você a respeito de que perdão promove libertação. Quando se perguntarem a você durante essa semana o que foi que o pastor Cláudio pegou domingo de manhã, você vai dizer o quê? Perdão promove libertação. 1 João capítulo 1, versículo 9, eu vou ler vários textos bíblicos. Por isso eu vou pedir para você ou anotar e você depois refletir um pouco mais em casa, voltar a assistir esta pregação que vai estar na página, no canal YouTube da Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo. Você procura lá, celebração da Palavra de Deus. Nós temos uma playlist para organizar as mensagens que estão lá. Então, os eventos, né? Você tem os cultos da manhã numa playlist, os cultos da noite numa playlist, os cultos de quarta-feira numa playlist. E aí você depois vai poder ouvir de novo essa pregação. E como boa ovelha de Cristo, é assim que se espera o Senhor de todos nós. É assim que se espera? Não, pastor Cláudio. É assim que espera o Senhor de todos nós, que ruminemos a palavra do Senhor. Que a gente ouça de novo, Eventualmente eu vou espirrar. Fiquem tranquilos, os que não me conhecem, é alergia, rinite alérgica. O tempo deu uma esfriada essa noite, choveu, já tem um solzinho saindo ali, e aí sempre mexe um pouco. Vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 9. Diz assim na NVI: se confessarmos, podemos ler juntos bem forte, vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Agora eu quero pedir para você ler mais uma vez, mas por favor, pensa em cada palavra que está sendo dita nesse texto. Vamos lá? Se esse texto do apóstolo João está falando sobre perdão. E está dizendo que se confessarmos os nossos pecados, não há outra coisa que o Senhor fará, senão perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Justo aqui é aquele que faz cumprida a lei. O Senhor, Ele é justo e Ele é fiel. O que é fiel? O que é ser fiel?
não tem variação, não pende para lado nenhum. Se Ele disse, Ele fará. Para se falar de perdão, amados, é preciso começar por entender, então, o que é que Deus faz em relação ao perdão. Há pessoas que arrependidas, e é esta ênfase que eu quero dar nessa manhã, nessa mensagem, há pessoas que arrependidas já confessaram seus pecados para Deus, pediram perdão em nome do Senhor Jesus, foram perdoadas por Deus, foram purificadas pelo sangue de Jesus, mas elas mesmas não se perdoaram. Elas continuam olhando para si e se julgando miseráveis e indignas. O que essas pessoas estão fazendo, ainda que elas não queiram, mas é isso que estão fazendo, elas estão invalidando a graça de Deus e o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Elas podem não querer isto, mas é o que estão fazendo. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há outra coisa a acontecer àquele que foi liberto pelo Senhor, senão ser livre. Olha para quem está ao lado, por favor, diga para essa pessoa: se você confessar seu pecado, sinceramente, arrependidamente, pedir perdão, o Senhor é fiel, é justo para te libertar de toda injustiça, para perdoar o teu pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9 que lemos, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas há crentes que têm deixado Satanás tripudiar deles, aceitando a mentira dele, do diabo, dizendo na sua mente, porque é assim que ele faz, ele fala aqui fora na primeira pessoa do singular, para que eu acredite que é meu pensamento. Por quê? Porque se eu acredito, acabou. Ninguém me convence daquilo que eu estou convencido por mim mesmo. Daquilo que eu fui convencido, para eu ser convencido diferente, tem que convencer a mim. E se eu já fui convencido? Então é assim que ele faz. Eu não fui perdoado, eu ainda faço isso, eu ainda penso aquilo. Eu já confessei, eu pedi perdão, mas eu ainda penso. Meu irmão, minha irmã, você não pensa apenas porque é algo de você. Muita coisa que a gente pensa é porque é soprado na nossa mente, na primeira pessoa do singular. Eu te pergunto, tem como você não ouvir se você está com seus ouvidos abertos? Não tem. Não tem. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou continuar falando tantas vezes quantas for necessário. Você pode estar dormindo, que em determinado momento do teu sono, porque o nosso sono tem fases. Você pode estar dormindo, que em determinada fase do seu sono é capaz de alguém chegar próximo a você, falar com você enquanto você dorme, e isso ser recebido pelo teu inconsciente, e vai ficar lá. Quem tem criança aqui por volta de 5 anos de idade? Se você nunca fez, faça esse exercício. Quando a sua criança dormir, logo que ela começou a dormir, ela já pegou no sono,
chega pertinho dela e fala assim: nenenzinho, papai te ama, tá? Papai te ama. Eu fazia isso com Natália, eu fazia isso com Beatriz, e todas as duas faziam assim, ó. Dormindo. O meu pai era sonâmbulo, mas não era sonâmbulo do tipo que levanta e sai andando, não. Meu pai conversava durante o sono. Então, se no sonho ele tivesse sonhando, conversando com o Rodriguinho, em determinado momento ele ia começar a falar. Não era só na mente, ele falava. E a primeira vez que eu vi isso, eu achei engraçado, eu ri muito. Aí eu pensei assim: peraí, será que eu consigo entrar no sonho do papai? Aí eu percebi que papai estava conversando no sonho dele com 2 tios meus. Aí eu já estava do lado do papai, ele estava no quarto dele. Eu virei, falei: eu vou chegar cumprimentando meus tios, depois eu cumprimento meu pai. Ô tio fulano, tudo bem? Benção tio, benção tio. Benção papai, tudo bem? E aí ele respondeu: Deus te abençoe, meu filho. Eu falei: ah, rapaz, agora eu vou conhecer os podres todinho dele, ele vai ficar na minha mão. E não é que eu entrei na conversa dos 3, cara. Alguém aqui já teve uma experiência parecida? Tem? Ih, rapaz, irmão, toma cuidado, hein? Não, toma cuidado, de repente você pensou besteira, né? Cometeu pecado, o cônjuge vai saber. Não, não é isso. Cuidado com aquela surpresa que você quer fazer. Senão você se denuncia aí e perde a graça da surpresa, né? Mas é uma realidade. Satanás, ele sopra na mente da gente. Os demônios, eles têm o poder para isso, queridos. Se eu, ser humano, sou capaz de entrar na mente do outro ser humano enquanto ele não está consciente, imagina um ser espiritual. Ele tem um poder que eu não tenho. Ele fala na dimensão da minha mente. Ele não pode saber o que eu penso, porque ele não é onisciente, mas ele está aqui fora e ele pode soprar na comprimento de onda que a minha mente e a sua capta. E é assim que ele faz, fazendo parecer que somos nós, pensamos. E então, ainda que eu tenha confessado, pedido perdão, mas eu tenho um sentimento de tristeza, porque eu reconheço aquilo realmente foi errado, me fez mal ter feito aquilo, eu estou reconhecido, aquilo me constrange. Eu confessei, pedi perdão a Deus, mas ele vem dizendo para eu pensar que sou eu dizendo: como é que eu posso ser perdoado? É assim que eu sou crente? Se eu continuo pensando nesse negócio? Às vezes Satanás está usando um colega de trabalho, que vai ressaltar um ato falho nosso. Para quê? Para a gente se sentir acusado. Para fazer invalidado nosso arrependimento, nossa confissão, nosso pedido de perdão. Satanás procura fazer tudo parecer que de nada adiantou aquela contrição e o pedido de perdão que nós fizemos a Deus, ao outro. Talvez isso esteja acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, com você, meu querido, minha querida, que participa conosco pela internet. E se esse é o teu caso, você não pode aceitar a acusação do diabo por aquilo de que você já foi perdoado, e a palavra de Deus diz que você foi limpo. Se é que verdadeiramente você se arrependeu, confessou e pediu perdão. Se o fez, receba o perdão. E se Satanás te acusar, você deve dar a ele a seguinte resposta, mas entenda isso, não é em pensamento, porque ele não pode ouvir o teu pensamento, é falando. Então diga: eu tenho um
advogado. Olha aqui, Satanás, eu tenho um advogado. Você não é nada. Como promotor, você, diabo, está falido, porque o meu advogado é o Senhor Jesus, porque está escrito lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que não pecou e que morreu pelos meus pecados. Ele é que me perdoa, Ele é que me absolve, Ele é que advoga a minha causa, e eu já estou perdoado. É preciso crer no poder e no perdão do Senhor Jesus. Se você está se sentindo amargurado, se volta e meia você dorme e tem sonhos que te trazem constrangimento à alma, por te lembrar aquelas coisas do passado, de que você já foi perdoado, Satanás é quem está te oprimindo, e isso vai acabar quando você resisti-lo, enfrentando e dizendo, não em pensamento, falando: chega, eu fui liberto pelo Senhor Jesus, já confessei, já pedi perdão, creio na palavra do Senhor de que eu fui perdoado, e você, Satanás, não tem mais o direito de me acusar. Tua acusação não vale mais nada. Aleluia! Mas então, se não vale mais nada, por que ele continua fazendo? Se ele sabe que não vale mais nada, e ele sabe, por que é que ele continua fazendo isso comigo? Porque tem uma coisa que faz separação entre mim e Deus, que faz separação entre você e Deus, que faz separação entre nós e Deus. Quem sabe o que é? É o pecado. Então qual o propósito dele se eu já fui perdoado? É que você cometa outro pecado. Qual é o pecado? Não crer na graça salvadora de Jesus Cristo. Não crer no perdão de Deus conquistado pelo sacrifício vicário de Jesus naquela cruz. Quando você se faz mais justo do que Deus. Por quê? Porque você já foi perdoado, porque reconheceu, confessou e pediu perdão sinceramente. Mas aí Satanás vem falar com você, dizendo assim: mas eu não mereço esse perdão. Mas eu não sou disso. Isso que eu fiz é muito sério. É muito grave. Satanás está te induzindo a se sentir mais justo do que Deus. Isso é pecado. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Acho que é Revista Corrigida. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus é obedecer a Deus, é crer em Deus, é confiar em Deus. Resistir ao diabo é dizer: pode parar, tem vez para você que não. Isso aí eu não aceito, porque eu já fui perdoado. Eu já fui lavado, purificado no sangue de Jesus. Amado, você precisa crer no poder e no perdão do Senhor Jesus para promover a tua libertação. Salmos capítulo 32, versículo de 1 a 5, veja o que diz o Senhor pela boca do salmista, a quem inspirou. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados o quê? Apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui o quê? Culpa. E em quem não há hipocrisia. Se você foi sincero, honesto, se não foi hipócrita,
Porque tem gente que vem pedir perdão para a gente, ou quem sabe você algum dia já fez isso, que no fundo não estava arrependido coisa nenhuma, era só para conquistar uma determinada situação ali. Mas quem pode enganar Deus, que conhece o coração e a intenção dos homens? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, olha o que Davi fala, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia! Eu quero compartilhar com você uma experiência vivida por mim no meu ministério. Dentre tantas, quero destacar essa. Houve um crente que eu tratei no passado, e aquele crente havia adulterado, traiu seu cônjuge com uma amiga. Um demônio cuja função era promiscuidade e adultério vinha atuando na vida daquele crente e ele sucumbiu. Porém, amava seu cônjuge, mas havia algumas questões do seu passado, desde sua meninice, que o acompanhavam e não foram resolvidas, somadas a outras da sua juventude e início do relacionamento conjugal, que se fizeram a brecha. E o diabo não perde oportunidade, ele cava a brecha, e se for dada, ele entra. A brecha foi cavada, aquele crente caiu, e o diabo começou a acusá-lo, claro. Além de usar aquela pessoa, que para tê-lo outra vez, o fazia sentir-se ameaçado. Porém, ele não sucumbiu mais. Arrependido, confessou o pecado, pediu perdão para Jesus, pediu perdão para o cônjuge. Entretanto, aquela voz acusadora ficava na sua mente todo o tempo. Ele não conseguia ter um irmão para prestar contas, não procurou o seu pastor, guardou para si, e os seus ossos começaram a secar-se, como disse Davi, enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos foram secando. Até aquele momento ainda não tinha confessado ao cônjuge, não tinha ainda pedido perdão ao cônjuge, guardou para si, para todo mundo, ninguém abriu-se para ninguém, embora tendo confessado a Deus e pedido perdão para Deus, mas não conseguia aceitar o perdão, não conseguia ter um irmão para prestar conta, não procurou o pastor, guardou para si, e os seus ossos começaram a secar-se. Ele começou a desenvolver então enfermidades, manchas pelo corpo, alergias, psicoses e por fim a depressão. Aprisionado a remédios fortíssimos, alguns que o deixavam grogue quase o tempo todo e causavam dependência e tratamentos psiquiátricos, dilapidou recursos da família, tratando os efeitos, não resolvendo a causa que ele desconhecia. E sabe qual era a causa? Ele confessou e pediu perdão para Jesus, mas não se sentindo digno do perdão, julgando a gravidade de seu ato, não conseguia se perdoar. O Espírito Santo então me fez conquistar a sua confiança, e quando veio abrindo o seu coração e fazendo de mim o seu prestador de contas, ele cumpriu o primeiro passo, fez uma análise do seu passado, encontrou o que lhe fazia sentir dor, e aí eu o conduzi a verdades da palavra de Deus, que diz em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Mas ele não admitia que aquele pecado que cometeu pudesse simplesmente ter sido apagado por Deus do seu caderno. Ele não creu na palavra de Deus que diz em 1 João 1,9 que lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías capítulo 1, versículo 18, na linguagem de hoje, o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. É isto que faz o perdão do Senhor pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Isaías capítulo 43, versículo 25 diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu não vou usar sempre NVI não, tá? Mas aquele moço precisava dizer, abrir o coração, desabafar, confessar aquele pecado para alguém, que não fosse meramente tomar isso como uma crise existencial tratável com algumas sessões pagas de autoajuda e menosprezo do mal, ou usar isso contra ele. Por isso ele precisava da ajuda de um homem de Deus, o seu prestador de contas, que não tem que ser um pastor, mas tem que ser um homem ou uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, com maturidade na palavra de Deus, alguém que não vá se aproveitar da sua fraqueza, do seu pecado. E finalmente aquele irmão foi completamente liberto, e para a glória de Deus, está vivendo muito bem com seu cônjuge e seus filhos, porque depois de perdoado e recebendo o perdão, cheio da fé e da esperança e da confiança no Senhor, confessou o seu cônjuge, pedindo perdão a ele, ainda que correndo o risco do cônjuge não o perdoar. Porque pecado encoberto é pecado que virou arma na mão de Satanás contra nós. Pastor, mas se Deus perdoa, a consequência do pecado... A palavra de Deus que a consequência do pecado é morte, você não tem como se livrar disso. Deus perdoa o pecado, ou Deus perdoa o pecador? Deus perdoa o pecador, independente do pecado que tenha cometido, se houver confissão sincera. Mas talvez haja consequências. Talvez haja consequências. E as consequências podem ser, inclusive, que aquele a quem eu ofendi, agredi, de quem falei mal, contra quem eu cometi o pecado, pode não querer me perdoar, pode não querer a minha convivência com ele. E se assim o for, ainda assim eu estarei perdoado por Deus. Satanás não terá o direito de me acusar. Satanás não poderá, com verdade, me acusar. Eu poderei jogar na cara dele dizendo: eu estou perdoado por Deus, pelos méritos de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não tem autoridade sobre mim. Aquele crente aprendeu a jogar na cara do diabo. Satanás, Jesus me libertou, aleluia. Isaías capítulo 59, versículo 2, veja o que a palavra do Senhor diz sobre o que acontece quando nós pecamos. Mas as vossas iniquidades
fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você quer que Deus não receba a tua oração? Você quer que Deus não ouça o que você vai falar com Ele? Você quer que Deus não atenda o teu clamor? Permaneça no pecado. Não confesse arrependido o pecado. Guarde para você o pecado. Você pode ser membro da igreja, você pode ser dizimista, você pode subir ao altar e deixa eu te falar, Deus já me cegou, porque acredite, eu peço a Deus insistentemente, Senhor, não me permita ficar ignorante, não saber se um crente subiu ao altar, estando em pecado e com as mãos sujas, tocar naquilo que é santo ao Senhor. Mas Deus faz como Ele quer, porque quem é o Senhor da igreja é Ele, amém? Não sou eu sou aqui ministro dEle. E Deus já permitiu que crente com as mãos sujas subisse o altar e Ele não me falou nada. Por quê? Porque ouviu sobre santidade e ousou chamar Deus de qualquer coisa. Deus não existe nada, Deus vê coisa nenhuma, Deus está aqui nada, e por isso subiu ao altar com a mão suja. Deus faz algumas coisas, Deus permite Satanás tocar na vida, Deus permite Satanás tocar na saúde, Deus permite Satanás levar para o mundo. Mas uma coisa eu te garanto, uma igreja que tem um pastor, uma igreja que tem um povo, que clama a Deus pela santidade, não deixará a igreja ficar enferma por causa do pecado de alguém. E você sabe o que Deus vai fazer? Se esse não se converte, todo mundo vai saber. Porque a palavra de Deus diz, eu sou santo, eu não mudo. A minha glória eu não dou a nenhum outro, e eu não me deixo ser zombado. Eu não me deixo ser zombado. Miqueias capítulo 3, versículo 4 diz, então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Pecaram, não se arrependeram, não confessaram, não pediram perdão, não fizeram conserto. Deus vai esconder deles a sua face. Vão chamá-lo de Senhor e Ele não os ouvirá. Vamos analisar alguns textos da Bíblia para entendermos o que Deus faz com o nosso pecado, quando nós nos arrependemos sinceramente e o confessamos pedindo perdão. Vamos ver o que fala a palavra de Deus, porque a autoridade máxima para nós a respeito de pecado, de perdão, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então vejamos o que diz Isaías capítulo 6, versículo 7. Primeira coisa que eu chamo a atenção do que Deus faz, Deus cobre. Pode repetir? Deus cobre. Isaías 6, 7, você pode ler bem forte comigo. Com a brasa, tem gente com fome aí, né? Eu sei, mas vamos falar bem forte. Tem soldado de Cristo aqui, irmão? Amém é para soldado que vai para a cadeia, porque não tem disciplina. Tem soldado de Cristo aqui, irmão? Soldado é amém. Já desse eu assisti um vídeo de alguém mandou para mim, pastor, esse aí queria casar mesmo. O cara está lá, militar, com a farda, vem casar, está aqui acho que foi o pastor, o padre, não sei. Aí você recebe, sim senhor! Até a noiva tomou um susto na hora. Falei, esse quer mesmo. Soldado é isso, irmão, energia. Acordei alguém sem querer? Não.
Primeira coisa que a gente vai ver do que Deus faz em relação ao pecado é que Deus... Vocês estão me pegadinha comigo, mas tá bom, acabou a pegadinha, agora vamos voltar para a coisa séria. Deus faz o que, irmãos? Deus cobre, Deus cobre. Isaías 6,7, o que é que diz? Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A palavra hebraica aqui, usada no texto para perdoado, tem como significado, foi coberto. E o teu pecado foi coberto, que está traduzido aí por perdoado. O que significa isso? Quando Adão e Eva cometeram o pecado, a palavra de Deus diz que eles viram que eles estavam nus, eles viram o pecado. Nus, nesse sentido, significa a vergonha. Você já reparou que nossos filhos crescem até uma determinada idade, toma banho na frente da gente, a nossa filhinha toma banho na frente da gente, o menininho toma banho na frente da mamãe, mas quando chega uma determinada idade, próximo da puberdade, que os órgãos sexuais começam a sofrer certas transformações, perinho começa a nascer debaixo do braço, é gerado um escrúpulo nessa criança, que ela começa a sentir vergonha de ficar nu na frente da gente, sim ou não? Isso é a consciência do pecado. E a palavra de Deus diz que quando eles se sentiram assim, eles fizeram o quê? Pegaram folhas para cobrirem a sua nudez. E quando Deus vem e chama Adão e confronta Adão e Eva com o seu pecado, Deus mata um animal, tira a sua pele e cobre o homem e a mulher com a sua nudez. Cobre com o que, irmão? Cobre com o quê? Com o sangue de um animal. Se você colocar sangue sobre uma ferida, um machucado, você verá o sangue, não verá a ferida, não verá o machucado. Você pega um arranhão, você pega uma ferida, você vai olhar e você vai ver o que está coberto de sangue, é espesso. A palavra de Deus está dizendo, Deus cobre o teu pecado. O pecado que foi confessado e que foi perdoado por Deus é coberto. O que ele vê agora é o sangue de Jesus que ali cobriu aquele pecado. Tem alguém que foi coberto pelo pecado de sangue de Jesus? Foi coberto pelo sangue de Jesus do pecado, aleluia. A palavra hebraica então é coberto. Então o texto está dizendo, e o teu pecado foi coberto, como uma ferida aberta que foi cicatrizada pela cauterização, coberto para que o Senhor não mais veja. Primeira coisa que Deus faz é, com o pecado Ele cobre. Segundo, remove. Deus faz o que com o pecado? Remove. Isaías, capítulo 27, versículo 9, lê bem forte comigo. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Olha o que é o fruto do perdão do pecado de Jacó. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso. A palavra hebraica aqui traduzida por perdão dá a ideia de algo que foi removido completamente, sem possibilidade de ter ficado faltando alguma coisa, ou seja, a culpa pelo pecado foi completamente removida. Deus remove. Vamos para Miqueias, capítulo 7, versículo 18, porque nós vimos que Deus faz o que com o pecado? Cobre. Deus faz o que com o pecado? Remove. Agora vejamos que Deus leva embora. Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz:
Junto comigo bem forte. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? A palavra hebraica usada aqui, queridos, traduzida como perdoa, significa carregar, levar embora. Isso foi o que Jesus Cristo fez quando ele se deixou ser preso e crucificado naquela cruz. Ele levou embora, ele carregou sobre si os nossos pecados. Aleluia! Veja ainda alguns textos, Mateus capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. 1 Pedro 2,24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E ainda 1 João 2,2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Deus faz o que em relação ao pecado quando Ele nos perdoa? Cobre, remove e carrega. Há algo mais que o Senhor faz, que diz a palavra de Deus, está lá em Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Deus lança nas profundezas do mar para te esquecer e não mais se lembrar. Que diz Miqueias 7, 18 e 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados. Onde? Nas profundezas do mar. Eu não sei se você sabe, mas há certas regiões no oceano que tem mais de 6 quilômetros de profundidade. Você sabe o que é 6 quilômetros de profundidade, amigo? Lá não chega a luz do sol. Como é que Miqueias, centenas de anos antes de Cristo, já sabia que há mais de 6 quilômetros de profundidade em algumas áreas do mar? Como é que ele sabia disso? Quem foi o Jacques Cousteau da época de Miqueias? Como é que Miqueias, centenas de anos antes de Cristo vir à Terra, já sabia que havia regiões abissais no oceano, onde a luz não chega, e você não consegue enxergar nada? Para aqueles que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, Deus está usando a boca de Miqueias para dizer: o Senhor tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus faz o que, irmãos?
Cobre os nossos pecados, Deus faz o quê? Cobre, Ele remove, Ele carrega e Ele joga nas profundezas para não mais se lembrar. E ainda, Deus apaga. Isaías capítulo 43, versículo 25. Veja o que diz a palavra do Senhor: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe o que significa isso? Que Deus tem amnésia? Será que Deus tem amnésia? Não, Deus não tem amnésia. Então, como é que é isso de Deus não se lembrar? Eu tenho uma cicatriz aqui, que eu posso coçar com força, passando a unha, e não me incomoda. Alguém tem cicatriz em algum lugar no corpo aí que pode passar com força e não te incomoda? Mas quando você lembra dessa cicatriz, você lembra o que aconteceu? Eu vou lembrar. A minha irmã Onirã, se estiver participando conosco, que assistir, ela não vai se sentir culpada, porque ela já foi perdoada, ela se sentiu perdoada por isso. Mas nem tem como, ela era uma criança. Pegadinha. No prédio, é pegadinha do som? Não, né? No prédio que eu morei, na minha pré-adolescência, o corredor, a minha porta, a porta da sala, o corredor, a porta do apartamento de frente, e aqui no meio do corredor tinha um quadradinho com uma mangueira de incêndio dentro de um recuo na parede e uma porta com ela era uma porta de vidro transparente, que era para ver a mangueira do lado de dentro. Era mangueira de incêndio. A Onirã, minha irmã caçula, devia ter uns 6 aninhos de idade. E quando eu abri a porta para chamá-la, minha mãe era costureira, minha mãe tinha ido a Copacabana, onde ela costumava pegar as costuras, ou foi para pegar, ou foi para entregar, e eu estava em casa, cuidando da casa e da minha irmã. E quando eu abri a porta para chamá-la para entrar, eu a vi brincando de cavalinho com outras crianças no corredor, e ela estava com a vassoura, o cabo da vassoura, ela estava fazendo a vassoura como se fosse o cavalinho, só que a ponta do cabo da vassoura estava encostada no vidro daquela portinha com alazinha. Quando eu vi aquilo, eu me assustei, imaginando, ela vai forçar, vai quebrar, ela vai em direção ao vidro, o vidro degola a minha irmã. Então eu dei um grito, corri, Onirã, e eu corri. No que eu corri, que eu atirei, ela se mexeu. No que ela se mexeu, assustada, eu desequilibrei e eu fui com o rosto na janela. Eu quebrei o vidro e o vidro entrou aqui e rasgou, e o sangue começou a jorrar. Para proteger a minha irmã, eu acabei me acidentando. Eu precisei colocar um negócio, fiquei esperando, minha mãe chegou, e aí eu fui para o Sandu. Alguém se lembra do Sandu aí, além de Marco Aurélio? E eu fui para o Sandu e tomei ponto lá no pronto-socorro. Aquilo doeu muito, minha cara inchou. Mas hoje, eu posso arranhar com a unha, isso não faz nenhuma diferença para mim, eu não sinto. E quando eu lembro disso, não me dói nada. Querido, é uma lembrança que não me traz nenhuma dor. O que Deus está dizendo aqui em Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Deus não tem amnésia, mas aquilo que eu fiz, o pecado que eu cometi, o mal que eu causei, a desonra que eu causei, que eu provoquei, que eu cometi, que foi perdoada por Deus, Ele apagou. Ele não tem nenhuma tristeza mais a respeito daquilo, porque eu fui
perdoado. Aleluia! É o mesmo com você, se você foi quem confessou, arrependido e pediu perdão. O que Deus faz com o nosso pecado quando nós nos arrependemos, quando confessamos e quando pedimos perdão? Deus cobre, Deus remove, Ele carrega sobre si. O que mais que Ele faz? Joga nas profundezas do mar e Ele não mais se lembra, Ele apaga. Aleluia! Quem é Satanás para ficar dizendo para mim, esse desgraçado que fica aqui no meu ouvido, tentando me fazer acreditar que eu não estou perdoado, que eu não fui perdoado, para que assim eu me faça mais justo do que Deus, eu não aceite o perdão, eu viva como quem não foi perdoado, e por causa disso eu continuo com a enfermidade, abrindo espaço para os demônios operarem na minha vida, de maneira que eu não viva a vida abundante que Jesus prometeu, fazendo Jesus ser mentiroso. Ele não é, mas eu estou fazendo ser. Se eu não aceito, se eu não recebo, se eu não me rendo, se eu não me deixo sob a graça do Senhor. E por isso Satanás tem oprimido tanta gente, tanto crente, tanta gente que arrependeu, confessou, pediu perdão. Não importa qual tenha sido o teu pecado, se foi confessado, foi perdoado, foi coberto, foi removido, foi jogado nas profundezas do mar, foi carregado pelo Senhor, e Ele não se lembra mais disso com tristeza. Satanás não pode mais estar diante do trono da glória de Deus, acusando você, mas ele pode estar acusando você contra você mesmo, para que você faça não ter valido o perdão de Deus para você, ainda que esteja valendo. Para que você seja enfermo, para que a tua vida seja paralisada e você não viva a vida abundante que Jesus prometeu, para que você tenha a sua vida paralisada e você não seja quem Deus quer que você seja, para que você tenha a tua vida paralisada e o Espírito Santo não encha você como Ele quer encher, para que você seja um vaso de honra e um vaso de bênção para a glória do Senhor. Aleluia! Mediante a todas essas asseverações da palavra de Deus, meu amado, só resta uma atitude após sinceramente confessar, pedir perdão. É preciso crer no poder e no perdão do Senhor Jesus para promover a tua libertação. Então eu pergunto a você, vai ficar nessa área, nesse lugar de miséria, de morte, de choro, de dor, de sofrimento, quando você já foi perdoado? Pensa sobre isso. E se você ainda não reconheceu o pecado, talvez você até nem tenha ainda confessado e pedido perdão, porque Satanás já se antecipou para dizer para você: Deus não vai me perdoar. Como é que Deus vai perdoar isso que eu fiz? Como é que Deus vai me perdoar por isso que eu fiz? Como é que Deus vai apagar isso? É muito grave, pastor. O senhor não sabe o que eu fiz, pastor. Do lado de Jesus tinham dois criminosos. A Bíblia não diz quais foram os crimes que eles cometeram, mas diz que, diferente de Jesus, eles não eram inocentes, eles eram criminosos, e à luz da lei, crimes dignos de morte. Dois condenados à morte por crimes que cometeram, realmente cometeram. Jesus não cometeu nenhum, mas ele sim. Os dois começaram a zombar de Jesus, vendo todo mundo ali zombando de Jesus, menos
a mãe de Jesus, a outra Maria, e o discípulo João, eles também começaram a zombar de Jesus. Mas um deles começou a observar Jesus. Espera aí, esse cara, ele está morrendo como eu. Por que ele não está dando vazão ao ódio? Por que ele não está dando vazão ao rancor? Por que ele não está dando vazão ao ressentimento? Espera aí, estavam pregando as mãos dele, os pés dele, ele estava clamando a Deus que perdoasse essa gente que estava matando ele. Aquele ladrão começou a observar Jesus, e sendo ele judeu, e todo judeu crescia conhecendo a promessa da vinda do Messias, ele olha para Jesus e disse: esse só pode ser o Messias. Eu já ouvi que ele ressuscitou pessoas, curou enfermos, fez cegos ver, leprosos serem limpos. Esse cara só pode ser mesmo o Messias. Ele se volta para Jesus e diz: mestre, Senhor, Kyrios, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas antes ele fez uma coisa. Ele virou para o outro ladrão e disse assim: cara, faz mais não, mas faz mais não. Você ainda não percebeu quem é ele? Eu e você merecemos estar aqui. O que a gente fez nos trouxe até aqui por merecimento. Nós merecemos estar aqui morrendo pelos crimes que cometemos, mas ele não. Aquele bandido reconheceu que era criminoso, digno de morte, merecia a morte, mas agora ele está ali, oh Jesus, reconhecendo os pecados dele. Ele confessou que era pecador, e ele se volta para Jesus. Ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E Jesus vira para ele e diz assim: hoje, filho, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E aí alguém pode dizer assim: mas como é que pode ser isso? Como é que hoje mesmo você vai estar no paraíso, se a gente vai ouvir os apóstolos ensinarem que o homem morre e fica em estado de sono esperando a volta de Jesus? É que, meu irmão, minha irmã, para mim e para você, o tempo e o espaço é uma coisa, para Deus o tempo e o espaço é outra coisa. A palavra de Deus diz que um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para Ele não faz diferença, Ele é Senhor do tempo. Ele diz: hoje mesmo você vai estar comigo. Você já está perdoado, meu filho, eu te perdoo. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, meu amado, se você cometeu pecado, não importa se o teu pecado, tal como o daquele bandido, é digno de morte, se há arrependimento, basta então confessar e dizer: Senhor, eu não mereço a salvação, eu não mereço o teu perdão, eu não mereço o teu perdão, eu preciso, eu não mereço, mas eu tenho necessidade. E eu quero te pedir, Senhor, pela tua palavra, me perdoa, porque eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Querido, o pecado tem nome, data de nascimento e endereço.
Quando a palavra do Senhor diz: se confessares os vossos pecados, significa que o pecado tem que confessar. Não tem esse negócio de pedir perdão por atacado. Ninguém comete pecado por atacado. O pecado é cometido um a um, é no varejo. Então eu tenho que cometer o pecado, confessar o pecado. O pecado foi o que? Adultério. Senhor, me perdoa por esse adultério que eu cometi. O pecado é o que? Ter falado mal de alguém. Senhor, me perdoa por essa maledicência que eu proferi contra essa pessoa nesse dia, assim, assim, assado. O pecado é o que? É mentira. Senhor, me perdoa pela mentira que eu fiz, falando isso em relação. O pecado, seja qual for, ele tem nome, ele tem endereço, ele tem data de nascimento, e ele tem que ser confessado com a tua voz e não com teu pensamento, porque quando eu confesso aos ouvidos do mundo espiritual, Satanás é envergonhado, o Senhor é exaltado, e a graça, a misericórdia do Senhor me alcançam, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, que pagou o preço para a remissão, pagamento total da dívida do meu pecado, para me fazer alvo como a neve, branco como a lã. Ele cobre, ele carrega, ele move, ele joga nas profundezas do mar, ele apaga, ele esquece. E quem é o diabo para me acusar? Então eu quero falar com duas pessoas hoje. A primeira é você que ainda não confessou o teu pecado. Você pode continuar vivendo sob as consequências dele, mortificando, amaldiçoando, fazendo você sofrer e fazendo outras pessoas que você ama sofrer. Mas ouça, não há pecado que vá ficar escondido por tanto tempo. Todo pecado virá à luz. Todo pecado. Assim como todo corpo que morre afogado vai à tona um dia, todo pecado será descoberto. Somente é coberto para nunca mais ser descoberto aquele que é perdoado pela graça. Então confessa hoje, confessa agora o teu pecado, pede perdão sinceramente ao Senhor, arrependido. Diga: Senhor, eu me arrependo. A segunda pessoa com quem eu quero falar é você que já confessou, pediu perdão para Deus sinceramente, e Satanás tem enchido a tua mente, dizendo para você, fazendo você acreditar e repetir: eu não mereço, eu não sou digno, eu não posso estar perdoado. Olha aqui os pensamentos que eu ainda tenho. Meu amado, quantos pensamentos maus nós temos que são insuflados por demônios. Por isso a palavra de Deus diz: resista ao diabo, ele vai fugir de você. A palavra de Deus diz: guarda o teu coração para você não pecar. É impossível que não pensemos aquilo que é errado, mas é possível não cometermos o que é errado. E se você não quer ficar pensando e pensando e pensando, a palavra de Deus diz: foge daquilo que é o mal. Foge. Se a inclinação é ou era para a masturbação, foge das coisas que te levam a isso. Foge da pornografia, foge daqueles filmes de sensualismo, foge. Teu problema era alcoolismo, foge. O que é que você vai fazer indo naquele botequim? O que é que você vai fazer naquele lugar onde as pessoas estão ali bebendo, se drogando, o que quer que seja? Foge, sai daquilo, nem passa perto. Você não vai poder impedir a tua mente de pensar, porque demônios estarão tentando em todo tempo fazer você, mas eles terão tanta força nisso, quanto a você permitir que eles tenham. Você pode usar de autoridade, dizer: chega, eu já fui perdoado, eu já fui remido, eu já tive os meus pecados cobertos, removidos. O Senhor carregou sobre si, Ele jogou nas profundezas do mar, Ele apagou. Não tem mais para você, Satanás. Eu não vou mais ter enfermidade. Eu vou receber agora a cura de Deus na minha vida, no meu corpo, na minha alma.
Eu não aceito espírito de morte que fica aqui todo dia enchendo a minha mente com esses pensamentos de suicídio. Eu não aceito mais espírito de enfermidade que fica aqui me trazendo essas mazelas na alma e causando esses transtornos emocionais. Eu não aceito. Eu já fui liberto pelo meu Senhor Jesus. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui, dá um salto desse lugar, abre tua boca, fala com Deus, dá um salto do teu lugar, envergonha esses espíritos imundos que conspiram contra você, contra a tua saúde, contra a tua vitória, contra o teu futuro, contra o futuro daqueles que você ama. Diga para Deus: Senhor, chega, eu não aceito mais essas coisas. Diga para o diabo: eu não aceito mais. Diga para Deus: Senhor, eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua graça, eu recebo a tua misericórdia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua boca, fala com Deus. Você está em casa, onde você estiver, toma uma posição, sai dessa posição que você está, faz o mundo espiritual ver que você não aceita mais. Tome uma atitude de revolta contra esses seres espirituais da maldade que esse tempo todo tem conspirado contra você. Diga para ele: eu não aceito mais. Não importa qual seja a inclinação que você tem. Você já ouviu pessoas dizerem para você, você já ouviu autoridades humanas dizerem para você: nunca vai ficar livre disso. Isso aí é algo que vai carregar para o resto da tua vida. Ei, você pode dizer: eu não aceito. A última palavra é do Senhor. E ainda que amanhã pensamentos venham para que você se sinta fragilizado em função daquilo, você vai abrir tua boca amanhã, depois de amanhã, no dia depois de amanhã, e vai dizer para o diabo: eu já fui salvo, remido e lavado no sangue de Jesus. Eu não serei quem você quer que eu seja. Eu não voltarei para o vômito, para o pecado. Eu não me permitirei ficar aqui construindo, desenvolvendo enfermidade. Eu te rejeito em nome do Senhor Jesus. Aquele que me lavou, aquele que me purificou, aquele que me perdoou, aquele que me salvou, aquele que me fez nova criatura, aquele que escreveu meu nome no livro da vida, aquele que me deu um novo nome, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.